ao vivo! E a cores. Eu menos cores do que a Ana Paula. A Ana Paula tá com mais Tô cores do que eu. colorida Tá com hoje. verde escuro, assim, bonito. Então, vamos lá. O tema da nossa live hoje, que a gente tem que cumprir o horário, Sim. é crenças e coluna. coluna. Muito bem. Oi, Alcione! Boa noite, Alcione. Seja bem-vinda! Deixa eu tirar meu óculos aqui para poder Isso. me ver, senão eu não me enxergo. Então, a gente vai estar falando hoje sobre crenças e colunas, seguindo a nossa série. Então, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, na primeira live, nós temos uma série de lives que nós estamos falando sobre crenças e alguns órgãos. Então, nós já falamos sobre crenças e rins, falamos sobre crenças e coração, Pulmão, né? crenças e pulmões, né? Você falou Pulmões, são Eu pus dois. pulmão, mas você falou pulmões. Eu falei, né? esqueci que eu falei. E hoje nós vamos falar sobre crenças e coluna. Uhum. Você quer começar? Podemos começar. Na verdade, o que acontece? A gente ficou na dúvida se a gente falava crença e ossos ou crença e coluna. Aí a Ana Paula falou assim, não, a coluna é realmente um órgão mais visível, né? Do que o osso. O osso fica muito generalizado e coluna não. E muitas pessoas têm, né? Algum problema de coluna, dorzinha nas costas, aquelas escolioses, tradicionais escolioses, lordoses e oses em geral. E aí a gente vai relacionar que muitas vezes esses problemas de coluna têm relação com as nossas crenças. E a Ana Paula vai explicar como isso funciona. Então, a gente tem falado em vários eventos, encontros. As crenças são tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que é verdade para nós. E no caso da coluna, a coluna é a nossa estrutura, ela está ligada à nossa estrutura. Então, toda vez que nós ficamos sem chão, ou seja, toda situação que a gente passa que nos deixa sem chão, vai afetar coluna e estrutura óssea, tá? Então, não afeta só a coluna, afeta também a estrutura óssea. Então, a nossa coluna, ela tem várias, vamos dizer assim, várias partes. Eu coloquei até um post hoje, depois dá uma olhadinha, quem assistir depois, tem um post que eu coloquei, tem várias partes onde nós guardamos sentimentos. Então, algumas partes da coluna que nós guardamos sentimentos. E esses sentimentos são criados e alimentados a partir de crenças. Então, as crenças, elas vão dar gatilhos em sentimentos já existentes. Então, vamos ver algumas coisas aqui importantes. Quando a gente fala de coluna, de dor na coluna, de peso na coluna, eu não vou falar de doença específica, eu vou falar só no geral, né? Mas quando a gente fala em questões de coluna, a gente tem muitas, pode ter crenças do tipo, ninguém me ajuda. De sobrecarga, né? Isso, perfeito. Então, crenças de sobrecarga. Por isso que quando se perde alguém querido, né? Falece alguém da família, há essa sensação de que eu não posso dar esse novo passo sozinha, né? Então, outras questões também que a gente carrega na coluna são questões de culpa. Então, tudo é culpa do governo, tudo é culpa do meu pai, tudo é culpa da minha mãe, tudo é culpa do meu ex-marido, tudo é culpa da minha sogra, tudo é culpa do meu filho, tudo é culpa do Covid, tudo é culpa do meu chefe. Então, há uma questão de culpar o outro, porque de novo vem sobrecarga. Então, quando eu culpo alguém, quer dizer que alguém está me sobrecarregando. Né? Então, a coluna tem muito essa questão de carregar o peso do mundo nas costas. E quando a pessoa culpa a si própria? Também, né? Pior ainda, né? É pior ainda, não é? É muito pior, né? Porque, na verdade, culpa nunca é bom, mas culpar a si ainda fica... Eu não sei se tem uma coisa que é melhor ou pior. Agora você me pegou. Porque a culpa, ela ocupa tanto espaço, né? Culpa ocupa, né? Ela ocupa tanto espaço de realização que é como se o nosso corpo energético, ele não soubesse muito separar. Se você está culpando o outro, está culpando a si mesmo, você está trazendo esse peso. Isso me veio porque me veio aquela expressão muito usada quando a gente faz alguma coisa que se arrepende, usa aquele termo consciência pesada, né? Quando a gente sente... Quando pesa, né? O arrependimento traz muito essa questão de pesar a consciência, né? De trazer peso, né? E a culpa e o arrependimento estão ali, né? De mãos dadas. Estão muito próximos, né? Sim, estão muito próximos. Na verdade, a culpa, ela pode ser uma ramificação do arrependimento,
Né? No Theta Healing, a fundadora, a Vaiana Staibo, ela fala muito do arrependimento, que o arrependimento ele é algo que às vezes é encarado como nobre, como bonito, e as pessoas não percebem o quanto ele está dificultando e te paralisando, porque ele vai criando espaços. Porque quando a gente faz algo que a gente se arrepende, a questão é... A Luísa falando do meu colar. Obrigada, Luísa, de dragões. Então, quando nós estamos conectados ao arrependimento e você fez algo que te causou esse peso, né? Porque o arrependimento é um peso, né? Sim. Peso, coluna também. E te carregou esse peso, a primeira pergunta que você deve fazer é: hoje, você faria igual? Sim, é importante essa pergunta, né? Então, assim, eu me arrependo de ter feito, de ter me casado, de ter falado tal coisa para tal pessoa, de ter ido para tal emprego, não importa. Hoje você faria igual? Não. Então, foi o melhor que você pôde fazer na época. Então, essa é um start de consciência que a gente usa muito quando vai liberar crenças, emoções e dores. Então, se hoje você faria diferente, você já pode começar o primeiro grande passo para largar o arrependimento e parar de carregar peso, que sobrecarrega, né? Vários órgãos, inclusive a coluna. Que mais tem aqui? Tem uma questão também de incapacidade, né? Eu sou incapaz de seguir sozinha, eu sou incapaz de seguir sem esse emprego, eu sou incapaz de seguir sem esse amigo, eu sou incapaz de seguir sem esse marido, eu sou incapaz de seguir sem esse ente querido que se foi. Então, essa sensação de estar incapaz de seguir, quer dizer, você ficou com todo aquele peso e agora você não consegue dar conta da própria vida. Isso também tem a ver com a questão do perder o chão, né? Perder o chão, é por isso que é perder o chão, estrutura, né? A coluna, na verdade, ela tá ligada à estrutura e à responsabilidade. Então, tornar-se autorresponsável por si e pelas situações que acontecem na sua vida. E estrutura, porque está muito conectado a essas pessoas, situações, sensações que a gente perde o chão, que a gente perde a estrutura, né? Então, tem muito, muito a ver. A outra coisa importante eu preciso cuidar de tudo. Isso também está ligado à coluna. Então, a coluna, como ela está em questões de responsabilidade, Boa noite, seja bem-vinda, Rose. Se a gente coloca um excesso, tudo é o excesso, né? Se você coloca um excesso, daí sobrecarrega a coluna. Então, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que fazer tudo, né? Vamos falar, assim, de coisas que a gente gosta, né? De falar do nosso dia a dia. Hoje, você chegou, eu vou descansar, eu falei, né? Tinha feito um monte de coisa, eu falei, eu vou descansar. Daí fui lavar roupa. O descanso foi lavar roupa hoje. Né? Até que é um pouco de descanso pra mim lavar roupa, porque eu não uso mental, intelectual, né? Isso que eu ia falar. É um descanso mental. Mas eu já tinha feito muita coisa, quando eu terminei de lavar a roupa, você falou, não, pode deixar que eu subo aqui o restante que você pegou, vou te ajudar, vou estender pra você, né? Você foi me auxiliar. Então, se eu tenho essa crença, eu preciso cuidar de tudo, o que vai acontecer? Eu não vou permitir que você... leve o cesto pra cima, leve as roupas que eu dobrei pra cima, ou estenda pra mim, porque eu tenho que cuidar de tudo. Sim. Né? E às vezes isso pode ter relação com muita coisa, né, Ana Paula? Por que a pessoa ela tem essa tendência a querer sempre assumir tudo? Né? O que tá vendo aí, né? Por que ela precisa disso? Aí vai uma história, aí né? é uma sessão de terapia, Exato. um curso, né? Então a gente tá olhando, assim, algumas questões que são fáceis de se perceber no cotidiano. Se você é daquelas pessoas muito perfeccionista, que acredita que você tem que cuidar de tudo, que só você sabe fazer, só você sabe lavar, só você sabe cozinhar, só você sabe, enfim, fazer uma série de coisas, e isso vai estar sobrecarregando a sua coluna. Agora, qual é a origem de você acreditar que tem que cuidar de tudo? Aí é uma investigação, é o que a gente chama de digging, né? Exato. A gente Mas precisa... quando a pessoa consegue descobrir isso, né, e percebe o que levou ela a sempre repetir esse padrão de querer sempre se sobrecarregar, sei lá, por meio de motivos, ou aconteceu alguma coisa no passado, ou para chamar atenção, para ter valor. Nossa, excelente essa. É muito, muito comum isso acontecer. Às vezes a pessoa não percebe, ela não sabe que está fazendo isso para ter valor, ela não sabe. Então, quando ela consegue perceber que ela pode ter valor de uma outra forma, talvez ela consiga se sobrecarregar menos. As crenças de
as criações de crenças e conexões com perfeccionismo, ela tem, assim, eu percebo que ela tem duas ramificações, dois caminhos que fazem com que elas sejam criadas. Um caminho é quando você tem um pai ou uma mãe, né, ou a pessoa que te criou muito crítico. Tá. Sabe? Tá. Então, criticou muito. Nossa, isso nunca tá bom. Você precisa melhorar. Isso aqui não tá perfeito, né? Então, tem um pai ou uma mãe, ou um avô, uma avó, né? Sim. Pessoa que criou com muito crítica. Então, esse excesso de crítica faz com que você não acredite que sabe fazer ou que sempre tem que fazer melhor. Porque isso fica na memória. A gente precisa liberar isso. Uma outra coisa que faz com que a gente tenha também o perfeccionismo é quando a gente tem uma vontade muito grande de ser visto. Então, por exemplo, crianças que quando era pequeno, os pais estavam se separando, ou estavam brigando, ou tinham outros irmãos. É o irmão do meio, né? Que fica meio achatado, assim, né? Tem um irmão antes que é o mais velho, que chama atenção. E nem é o caçula, que é o bonitinho, né? Que é o bonitinho. Então, eu fico do meio lá, meio achatado. Então, esse irmão ou essa irmã, né, tem a necessidade de chamar a atenção por fazer o melhor. Por quê? Porque ele tá concorrendo com dois ali, por exemplo. Dei um exemplo de 2, pode ser 3, 4, 10, tá concorrendo. Então, vamos voltar. Pesa muito a coluna o perfeccionismo, né? O querer ser o melhor, o dar conta de tudo. Pesa muito essa questão da coluna. Então, isso também pode estar conectado a excessos, a desequilíbrio, a perfeccionismo. E esse perfeccionismo pode ter vindo de duas ramificações. Ou um pai, uma mãe, alguém que criou muito crítico, tá? Que questionava muito. Ou tinha vários irmãos, ou os pais estavam se separando. Quer dizer, alguém estava roubando a sua atenção. E para você poder ter essa atenção, ter esse valor, você precisa sempre fazer melhor do que aqueles que estão convivendo, melhor que o irmão mais velho, que o irmão mais novo. Nem todo mundo vai usar esse tipo de artifício. Tem gente que vai fazer, muitas crianças, né, ou pessoas que querem aprontar, né, ou fazer coisas diferentes para chamar atenção para um lado mais negativo. Sim, não, né? Mas esse lado, estamos falando que essas pessoas optam, né, por fazer sempre o melhor para chamar atenção. Porque a pessoa que vai fazer a escolha de chamar atenção para um lado negativo, ela não vai sobrecarregar a coluna dela, ela vai sobrecarregar outro órgão. Não que a gente aconselhe, faça as coisas erradas. Não, é que aí vai sobrecarregar outro órgão, né? Aí a pessoa vai desenvolver, sim, mais síndromes, outras síndromes, né? Outro tipo de síndrome. Então, esse aqui é mais ligado a coluna é sobrecarga. Sobrecarga, tá? né? A coluna está muito ligada à sobrecarga. Toda vez que a gente fala de coluna, então falando crenças e coluna, nós falamos algumas, tem muito mais, né? Mas toda vez que a gente fala de coluna, a gente fala também de quadril. Por quê? Porque quando a gente está aqui nessa região baixa, olha quanta gente legal aí, a Marina, o Herman, a Edi, a Márcia, sejam todos bem-vindos. Quando a gente fala aqui dessa região, né, a região do cóccix, essa região que está ligada ao chakra básico, né, ao estado de sobrevivência que dói muito, ele já está ligado ao quadril, a essa região do quadril. E, de novo, como coluna e sobrecarga tem a ver com pesos, com excessos, o quadril, ele geralmente afeta a coluna ou a coluna afeta o quadril. Então, é uma coisa meio, parece que linkada, né? A gente tem ali uma conexão. E o quadril, ele tá ligado à flexibilidade. Então, o que dificulta o quadril? Pessoas muito mais rígidas, né? Então, de novo, pais rígidos, mães rígidas, filhos de militares, né? Então, essa rigidez. Você, quando tá numa situação mais rígida, você tende a o quê? A fechar, a travar. Então, isso vai mexer com o quadril. Crenças, né? De falta de flexibilidade. São crenças ligadas a eu não posso mudar. Já falava, falta de iniciativa, né? Mudar é muito difícil. Tem medo de tomar iniciativa. Eu gosto de rotinas, eu sempre preciso de rotinas, não posso sair nunca da rotina. Aprender exige demais. Eu detesto mudanças. Eu só me adapto quando as coisas são do meu jeito ou são determinadas por mim. Né? Então, são informações aí muito conectadas a essa flexibilidade. Então, por isso que se fala muito, né? Meu pai falava muito isso. Meu pai, eu sempre falo às vezes algumas coisas ruins, mas agora eu gosto de falar umas coisas boas do meu pai também. O meu pai, ele tinha umas coisas muito interessantes. Ele falava muito
Ana Paula, você precisa ter jogo de cintura. Né? Então, você precisa ter flexibilidade, precisa saber entrar e conversar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, você precisa ter jogo de cintura, maleabilidade. É o famoso dançar conforme a música, dançar, né? Conforme a música, mas no sentido não de perder a sua verdade, né? De perder a ética, a honestidade, mas no sentido de poder se adaptar. Adaptar, isso que eu ia falar, adaptabilidade, né? Isso, então, capacidade de adaptação. Então, pessoas que têm dores mais no baixo ventre, nessa região do quadril, nessa região, elas tendem, né? Sempre tem exceções, tendem a ter mais dificuldade de adaptação. Tá? Então, isso também são crenças ligadas a esses órgãos. Agora, uma coisa também importante, né? Que é bom a gente falar. A gente fala tanto de crença, é o que eu mais falo. Mude suas crenças, transforme sua vida, empreenda em si mesmo. É o mantra, né? O meu mantra. A gente, quando muda as nossas crenças, é para abrir um novo leque de possibilidades. Então, a mudança de crença é como se, quando você tem crenças que te limitam, você olha que nem cavalo, sabe? Você põe duas viseiras, assim, e aí aquela crença limitante faz com que você olhe só para aquela direção. Reduz a tua visão, né? Isso, você não tem outra possibilidade a não ser aquela. E se aquela possibilidade é de dor, é de resistência, vai ser a única possibilidade. Então a pessoa fica assim quando tem crença limitante. Por isso que a gente fala que as crenças limitantes, elas te paralisam, te deixam estagnados e estagnadas. Quando a gente troca uma crença limitante por uma crença expansiva, seja através de um curso, de um atendimento, de um workshop, de uma vivência, do que quer que seja, quando você tira algo que te limita e coloca no lugar algo que te expande, você tira a viseira junto. Então você começa a olhar... Uma visão mais periférica, holística, né? Isso, holística, 360 graus, seria isso, né? Podia ser 360, né? A volta toda é 360. A volta toda, né? Segunda geometria. Segunda geometria. Então, você começa a ter essa visão de 360 graus. Então, o que você tinha só uma possibilidade, você passa a ter outra e outra. Por isso que a mudança de crenças, ela transforma tanto a vida das pessoas quando são crenças limitantes. Por quê? Porque a pessoa que tinha uma opção passa a ter centenas de possibilidades. É fazer uma comparação, né? Você sai de uma quitanda e entra no hipermercado, não é? Olha quanta possibilidade você tem. Você gosta de falar de prateleira, né? Você passa a ter, eu adoro. Ter mais eu acho uma analogia muito simples de você entender. Você passa a ter mais opções na prateleira. E é importante a gente também falar que a gente muda a crença, mas a crença abre possibilidades para que cada indivíduo altere seus hábitos, suas ações, seus movimentos, suas posturas, suas escolhas, porque você passa a ter mais opções. Se o indivíduo não muda isso, ou seja, não adianta eu mudar uma crença de peso, eu posso receber ajuda, se eu chego na hora que eu vou dormir, o meu colchão tem um buraco no meio, tá velho, né? Que nem a gente quando ficou dormindo, lembra? Não precisava lembrar disso. Tá lembrando a gente da pandemia antes de se mudar? Né? Que a gente ficou dormindo num sofá-cama por 4 meses e tava travado da coluna, mas que crenças a gente tá tendo? Isso é interessante, vou contar essa história, né? Porque como eu tô sempre olhando para as crenças, a gente começou a acordar, né? Em plena pandemia, com dor na coluna. Uma disposição, parecia que a gente não tinha dormido nada. Aí um olhava pro outro e falava, nossa, o que a pandemia tá mexendo com a gente? Que crenças de resistência nós estamos tendo, de mudança? O que nós não queremos estar olhando e tal? E o que tá acontecendo? Aí não, a gente precisa encontrar, porque não tá dando, já são 5 noites, eu tô acordando torto. E os dois, né? A gente é muito conectado. E aí eu sentei, conectei com a fonte, expandi a consciência, fui lá buscar a raiz da questão da crença e veio assim, troca o colchão. Às vezes é muito simples, né? simples. Por quê? Porque a gente estava 3 meses dormindo num local provisório, de maneira que era para ser temporária. Quase virou permanente. Quase permanente. Então, assim, a gente troca as crenças, mas é importante que você, falando de coluna, tenha também, né, um ambiente
tranquilo, um bom colchão para você dormir, tenha uma postura adequada para dormir, fique atento quando você vai sentar, estudar, agora que a gente fica no online, né? Postura. Faz muitos cursos online, muitas coisas, fique atento a essa postura. Fique atento também quando você vai carregar um peso, como é que você está abaixando para pegar exatamente. esse peso, porque isso às vezes um descuido não é crença, tá? Aí é vacilo mesmo. É uma distração, né? Porque também a crença da presença é necessária, estar sempre presente. Então, quando a gente tem embutido a presença, a gente não se distrai em coisas pequenas, né? Então, a falta da presença faz com que a gente crie várias outras situações. Então, que não precisariam ser criadas. Que não precisariam ser criadas. Então, é muito importante a gente estar atento com isso. Tanto que eu pus aqui, ó. Não basta só mudar as crenças se nós não tivermos um equilíbrio em vários níveis. Um equilíbrio no ambiente onde você dorme, um equilíbrio no como você se senta. Porque nós somos seres integrais. Somos seres integrais. Isso a gente não pode esquecer. Nós não somos só mudou a crença e depois tudo se resolve. Se fosse assim, a sessão custava 10 mil reais, todo mundo pagava. Pra cima, né? Daí pra cima. Né? Então, é importante a gente estar atento a isso. Agora, se você anda tendo muitas questões de dores nos ombros, dores nas colunas, dores nessa região, dores nos quadris, então observa, fique atento como você é com relação à flexibilidade, como você é com relação a mudanças, como tem sido para você esse momento, né? Primeiro vem pandemia, fica dentro de casa, depois usa máscara, vai para a rua, depois agora tira a máscara, vai para a rua de novo, volta para o presencial, volta para o online, trabalha no híbrido. Como está sendo para você? Está sendo difícil essa adaptabilidade? Readaptação, né? Essa readaptação? Como isso é? Quando as coisas não são como você planejou, como que você age, como você reage? Então, isso aí é para se olhar, para ver crenças nesse sentido. Que mais? Você se exige demais? Se julga demais? Se autocritica demais ou critica demais os outros? Então, tudo isso é sobrecarga na sua coluna. Quando você perde algo ou precisa refazer algo, por exemplo, refazer até a própria vida, né? Reestruturar. Como você fica? Você fica sem chão e se paralisa ou você se abre para novas possibilidades? Todos nós temos um tempo de luto, né? Um Sim. tempo de readaptação, mas isso é temporário, como o nosso sofá-cama. Era para ser temporário. Ainda bem que foi por temporário. Uma semana, não por 3 meses, por 4 meses. Eu não estaria torto agora, né? Sofá. Não é? Então, essas são algumas dicas de crenças vinculadas à coluna, tá? Então, quer colocar algumas coisas? Tem alguma coisa de alimentação? Não, coluna não tem muita coisa. Não tem. Se você pensar em questão óssea, né? Questão óssea, sim. Então tem bastante coisa, né? Interessante para a gente poder cuidar, né? Dos nossos ossos, da nossa estrutura. O mineral mais importante, né? Para a estrutura óssea é o cálcio, né, gente? É o cálcio que vai fazer a fixação, né? E assim... E é importante saber que o cálcio ele não fixa se não tiver magnésio, né? Sim, exatamente. Magnésio, vitamina D, né? Então isso também ajuda bastante você fixar a vitamina D através da luz solar, né? E há uma outra forma interessante de você fixar o cálcio é com a isoflavona. O que é esse palavrão? Isoflavona é uma substância que vem dos alimentos derivados de soja, tá? Então, para quem não tem o hábito de tomar leite, né? O leite é uma das fontes de cálcio, nós temos outras fontes excelentes de cálcio, como o brócolis, como o gergelim, né? Uma dica legal para quem quer dar uma variada é o tahine, né? O tahine é a manteiga de gergelim. Você compra esse no mercado, é bem comum hoje você achar, né? Tem até uma marca bem conhecida, e talvez seja a única que eu conheça, que é a Istanbul, que é a marca tradicional. E é muito bom, eu compro, é bem legal, e você mistura com azeite, um salzinho, orégano, é muito gostoso, assim, tem um amarguinho, mas é uma fonte, é o alimento com mais quantidade de cálcio, mais rico em cálcio de todos, é o gergelim, muito mais do que o laticínio, tá? E o gergelim também dá para fazer leite, né? Dá para fazer leite, o gergelim é muito legal, dá para você misturar
com salada misturada, fazer, é bem versátil, né? Outra coisa interessante, vitamina C, tá? Vitamina C também ajuda bastante na fixação, é legal, principalmente quando a pessoa está na fase de menopausa, tá? Há estudos muito sérios, né, que relacionam pessoas que têm o hábito de consumir vitamina C com um estado melhor de saúde, uma absorção melhor, porque se vai perdendo um pouco da capacidade de absorção de cálcio com o passar do tempo, tá? Porque a nossa pele vai afinando, então a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade de absorção. Então a vitamina C ajuda a demorar mais esse tempo de falta de absorção. Então isso aí é legal, uma dica bacana. E assim, vitamina C, gente, a gente adquirido de laranja, limão, de acerola, abacaxi. Então tem bastante frutas, sucos também, que são interessantes, são gostosos e ajuda a cuidar da gente, né? Sim, Melhorar nosso com bem-estar, certeza. bem-estar da nossa estrutura, dos nossos ossos. Não é legal isso? E uma última dica é exercícios, tá? A compressão muscular, ela também ajuda na absorção de cálcio dos ossos, gente. Olha só que interessante, né? É isso. Ok. Então, outra dica bem fácil também, que eu sempre falo, né? Sempre que a gente fazia workshop, quando a gente fez aquele workshop Nutrição Celular, Sim, né? sim. A gente falava muito. Quando você vai andar na praia, nós somos de Santos, quem não é de Santos, for andar na rua, andar para pegar a vitamina D, o local onde a gente mais fixa vitamina D é a palma da mão. Tá? Então tem pessoas que vão pegar sol e aí lota de protetor solar, o protetor solar ele vai bloquear, você não vai receber energia solar. Exato. Então quando você vai andar para receber a vitamina D, que é a fonte melhor e mais rica de vitamina D, é o sol, você vai em horários que sejam, mesmo que você vá às 10 horas da manhã, você vai andar por meia hora. Então isso não vai te causar um câncer de pele. Mas se você tem medo e resolve passar por todo o corpo, pelo menos quando você for pegar o sol, vire as palmas das mãos para cima. Não existe um único caso de câncer de palma de mão, tá? Então, só para vocês saberem. E a gente não usa, né? Então, coloque as palmas da mão na janelinha e tal e receba sol na palma da mão. É muito bom, é uma dica simples. Eu lembro que essa dica foi passada num congresso de física quântica lá em 2011, 2012, meus primeiros congressos que eu ia de física quântica, e eu nunca esqueci, sempre que tenho oportunidade, falo para as pessoas. Utilize isso, que é muito bom. Tome sol. E a vitamina D, a ausência dela, tem muitas pessoas com falta de vitamina D devido ao período da pandemia, inclusive. É verdade, ficaram um tempo Né? em casa, né? Isso. Algumas pessoas você até viu, pessoas saindo até na própria casa, a residência, tomando sol, mas muitas pessoas não fizeram isso. E não adianta você tomar a vitamina D e ficar dentro de casa, porque ela não vai fixar sem o sol, tá? Então, mesmo que você complemente, eu sou a favor de complementações em vários casos, né? E mesmo que você complemente, se você não pegar o sol, não vai adiantar. Então, legal, ficou nessas dicas aí pra vocês, né? Bastante, hein? Hoje foi bom, né? Olha. E eu vou terminar com alguns downloads de sentimentos pra gente poder terminar. Então, fecha seus olhos e faça algumas respirações profundas, lembrando que download de sentimento de Theta Healing é para nós criarmos novas sinapses neuronais, novas possibilidades de experimentação. E você, quando escuta o download de sentimento, você deve dizer sim em voz alta, de forma que você ouça a sua própria voz, para que você receba esse download. O que não fizer sentido é só você nem ligar, que nem vai incomodar você, ok? Então, peço autorização para te trazer download de sentimento de flexibilidade, que você sabe o que é flexibilidade pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você ser flexível. Sim. Que você sabe como ser flexível sem precisar se sentir desonesto, sem precisar se sentir, sabe, aquele que faz tudo com jeitinho, que você sabe o que é flexibilidade pela perspectiva do Criador e sabe como viver a flexibilidade sem precisar ficar vinculado ao jeitinho. Sim.
que você sabe como, quando que é possível e permitido você se readaptar a novas possibilidades da sua vida. Sim. Sabe como se abrir a novas possibilidades. Sim. Sabe como viver e experimentar novas possibilidades. Sim. Sabe como viver, passar e ultrapassar os desafios sem precisar criar rigidez. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sem criar rigidez desnecessária. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você ver o seu próprio valor. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido você receber ajuda sem perder valor. Sim. Sabe como se permitir receber do universo, receber das pessoas que estão ao seu redor. Sim. Sabe como entrar em estado de gratidão por ter auxílio. Sim. Sabe como receber auxílio sem precisar se sentir humilhado. Sim. Sabe como, quando que é possível e permitido viver o seu dia a dia sem se sobrecarregar. Sim. Sabe que é possível você viver o seu dia a dia sem criar sobrecargas através de culpa. Sim. Sabe como viver o seu dia a dia sem culpar os outros. Sim. Sabe como viver o seu dia a dia assumindo sua própria responsabilidade. Sim. Porque você sabe o que é responsabilidade pela mais alta perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como, quando que é possível e permitido você viver e estar e ser responsável por si mesmo. Sim. E ter ajuda, ter auxílio, ter amparo. Sim. Ok. Ok. Eu agradeço Gratidão a todos que nos acompanharam. por mais esse encontro, por mais esse dia. E que a gente se encontra juntos na próxima segunda-feira. Um beijo enorme. Aos Beijo. demais, até daqui a pouco no nosso Opa. clube de leitura. Há um recado muito importante. Amanhã nós temos uma palestra fechada via Zoom, onde eu vou falar sobre crenças, jogos, futuro e meditação. Coisas que eu nunca falei nas lives, porque não dá tempo, que eu vou falar sobre os jogos de autoconsciência, tem muitos jogos, Mahalila, Miracle Choice, o jogo dos dragões, aí, por isso que eu vim com o dragão também hoje, o jogo Reflexo, e tem tantos outros chegando por aí, jogos que nos permitem ampliar e ter insights, fazer o que a gente chama de terapia lúdica. Se você nunca ouviu falar sobre isso, entre em contato, me manda um WhatsApp que ainda tem vaga e dá para participar, e é um evento gratuito. Aproveitem. Aproveitem. Então, até mais. Agora sim. Até mais. Tchau, tchau. Beijos.